equivocado ou sido utilizado inconscientemente por terceiros para essas finalidades. Moro argumenta que a citação ao presidente Jair Bolsonaro faz com que a investigação seja de competência da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Por isso, pede ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que seja aberto um inquérito para apuração conjunta perante a Justiça Federal de todo o ocorrido. Augusto Aras disse que vai enviar o pedido de Moro ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. O procurador-geral afirmou ainda que o que existe é um factoide que gerou um crime contra o presidente da República e que Jair Bolsonaro não é investigado, e sim vítima no caso. Aras disse também que o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República já arquivaram uma notícia de fato enviada ao STF pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que informava sobre a existência da menção do nome de Jair Bolsonaro na investigação do assassinato de Marielle Franco e do motorista dela. Na Arábia Saudita, o presidente Bolsonaro afirmou que o caso estava sob segredo de justiça e acusou o governador do Rio de Janeiro de tentar prejudicá-lo. No meu entender, o porteiro está sendo usado pelo delegado da Polícia Civil, que segue ordem do senhor vice-governador. Deixo claro, o vice é uma pessoa desconhecida. No meu entendimento, o senhor vice estava conduzindo o processo com o delegado da Polícia Civil para tentar me incriminar ou pelo menos manchar o meu nome com essa falsa acusação que eu poderia estar envolvido na morte da senhora Marielle. O governador Wilson Witzel rebateu as acusações. Não manipulo o Ministério Público, não manipulo a Polícia Civil. Isso é... Logo após a veiculação da reportagem, Bolsonaro fez uma transmissão em uma rede social. O presidente, que chega ao Brasil amanhã, após uma viagem de 12 dias à Ásia e ao Oriente Médio, saiu em defesa dos filhos. Eu aguento a porrada, mas fico revoltado quando pega filhos meus, parentes meus do Vado Ribeira. Quem está do meu lado, eu não deveria perder a linha, sou o presidente da República, mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço. Hoje, o vereador Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para criticar a reportagem da TV Globo. O filho do presidente postou um vídeo que, segundo ele, foi gravado pela manhã. O vereador exibe supostos registros internos do condomínio com uma série de arquivos de áudio e afirma que nenhuma solicitação de entrada foi feita para o imóvel de Jair Bolsonaro no dia 14 de março de 2018, data do assassinato de Marielle. Estou aqui na administração do condomínio 3100 na Barra da Tijuca, condomínio do meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, tendo acesso aqui ao programa de gravação de voz, que identifica para onde a portaria ligou, para que casa ligou e que horário que ligou. Eu estou tendo acesso a esse tipo de documento, porque eu sou um morador aqui do condomínio, então não tem problema nenhum. Vamos lá, só para exemplificar aqui, ó, no dia 14/3 de 2018, você tem aqui DX, é o local de onde partiu a ligação, que é a portaria. E B65B, você pode cortar fora, foi porque para onde ligaram. 65 é o número da casa. No dia 14/3 de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro. Carlos mostra um áudio que, segundo ele, foi registrado às 17h13 para a casa 65, onde vivia o policial militar reformado Rony Lessa, apontado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil como autor dos disparos que mataram Marielle e o motorista Anderson. No arquivo, o porteiro anuncia a chegada do senhor Elcio e recebe como resposta: "Tá, pode liberar aí." Não é possível identificar quem responde. Boa tarde. É o senhor Elcio. Tá, pode liberar aí. Vocês percebem que nesse horário que a gente colocou aqui para sair o áudio, dia 14/3 de 2018, às 5h13 da tarde, na casa do senhor, foi ligado para a casa desse senhor aí, que eu não sei nem quem é, para a entrada desse outro senhor também. Vocês percebem que a voz da portaria, da pessoa da portaria que ligou para a casa desse 65, não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro.
Os registros da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília no dia 14 de março de 2018. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou hoje que o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde o presidente Jair Bolsonaro tem uma casa, deu uma informação falsa ao dizer que viu o ex-policial militar Elcio Queiroz, suspeito de matar a vereadora Marielle Franco, pediu para ir à casa do presidente. A informação foi dada durante uma coletiva de imprensa. Segundo o Ministério Público, o porteiro do condomínio onde moram o presidente Jair Bolsonaro e o ex-policial Rony Lessa mentiu. Apesar da planilha de controle de entrada e saída indicar que outro suspeito do crime, Elcio Queiroz, havia informado que iria para a casa de Bolsonaro, as gravações do sistema de interfone mostram que quem autorizou a entrada no condomínio foi o próprio Rony Lessa. Foi feito um laudo pericial. O que esse laudo pericial ele comprova? Qual a importância desse laudo? Esse laudo ele comprova que no dia do crime, por volta das 17h07, Elcio de Queiroz entra no condomínio de Rony Lessa e pede autorização para entrar. A pessoa que está na cabine liga para a casa 65, e isso está comprovado pelas gravações. E a pessoa que atende na casa 65 é Rony Lessa. Com base nessa pessoa que atende, nós precisávamos comprovar quem atende. Essa voz é de quem? O Ministério Público, com base na voz do Rony Lessa, obtida no seu interrogatório no dia 4/10, fez um confronto vocálico entre a voz de Rony Lessa, constante dos autos, constante do seu interrogatório, com a voz dessa pessoa que atende a ligação da cabine. E o confronto deu positivo. A planilha de controle só chamou a atenção da investigação depois que foi encontrada no telefone bloqueado de Rony Lessa. Ela havia sido enviada por Elaine Lessa, esposa de Rony, em janeiro, quando o ex-policial foi intimado a depor na delegacia de homicídios. Em 5 de outubro, a planilha foi apreendida. Quando o MP constatou que havia uma referência à casa de Bolsonaro, os promotores procuraram o presidente do STF, Dias Toffoli, como determina a lei. Dias depois, o Ministério Público teve acesso às gravações. Na verdade, esse print da planilha, ele estava no celular do Rony Lessa, celular esse que a gente sempre tem que lembrar. Ele foi apreendido com o Rony Lessa quando ele foi preso em 30 de março desse ano. E todos os celulares de Rony Lessa, eles estavam no modo avião e bloqueados. E ele não forneceu a senha. Só que em razão da qualidade do aparelho, e por ele não ter colaborado, por ele não ter fornecido a senha, nem ele nem o Elcio Queiroz, foi necessário mandar isso para a perícia. Segundo o Ministério Público, as informações sobre os 2 depoimentos prestados pelo porteiro serão apuradas. Ele pode ser processado por falso testemunho caso fique comprovado que mentiu. As investigações apontam que o encontro, no dia 14 de março, aconteceu horas antes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A planilha e a gravação reforçam que eles estiveram juntos, o que era negado pelos suspeitos. Diante dessa anotação da Casa 58, isso foi checado porque nós precisávamos comprovar ainda mais o vínculo entre os executores, vínculo esse que foi provado. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan declarou hoje